Alô, galera que gosta e acompanha o futebol goiano, forte abraço a todos vocês, em especial aos atleticanos. E hoje tem Atlético Goianiense e Atlético Mineiro pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, confronto no Estádio Olímpico. Sem dúvida, um duelo bastante interessante. O Atlético do São Paulo, né, sempre é um time que causa curiosidade. Um treinador que muda o seu esquema tático constantemente, muda seus jogadores. Já vamos para o Atlético Mineiro, jogou até agora 9 partidas na competição. Ele não repetiu o time, ele já utilizou 3 esquemas táticos diferentes no início do jogo. Em alguns momentos ele muda a formatação da equipe também durante o jogo. Então, sempre incógnita, né? Uma incógnita muito grande como é que o Atlético Mineiro vai atuar. Trazer aqui para vocês, antes de entrarmos especificamente no jogo, trazer aqui para vocês o retrospecto lá do futebol de Goiás para Atlético Mineiro e Atlético Goianiense. Eles já jogaram 14 vezes, uma vitória do Atlético, 10 vitórias do Atlético Mineiro, 3 empates. O Dragão marcou 17 gols, o Galo fez 35. Vamos agora aos jogos aqui em Goiânia, na nossa capital. Foram 8 partidas. Nestas 8 partidas, uma vitória do Atlético, 6 vitórias do Atlético Mineiro e um empate. As duas equipes jogaram também uma vez em Brasília. Em 1969, eles fizeram um amistoso lá no estádio Pelezão e o Atlético Mineiro venceu o Atlético Goianiense por 1-0. Estes são dados do futebol de Goiás. Agora vamos ao jogo de hoje. O Atlético vive essa questão do Renato Kaiser. Vai ficar? Não vai ficar? O certo é, ele está convocado e muito provavelmente entrará como titular hoje diante do Atlético Mineiro. Para quem não acompanhou, o Atlético Paranaense fez uma proposta de compra ao Cruzeiro do Renato Kaiser, mas ainda não se acertou com o jogador. O Atlético também fez uma proposta para o Kaiser para que ele permaneça no clube por 3 ou 4 temporadas e aguardam a resposta de seu centroavante. O técnico Wagner Mancini, em entrevista coletiva ontem, citou que pode poupar um ou outro jogador por conta de desgaste físico, mas ele não deu indícios de quem seria. Então, o Atlético ainda é uma incógnita. Mas eu vou colocar aqui o provável time do Atlético para hoje. Jean, Dudu, João Vitor, Éder, Nicolas, que retorna ao time depois de cumprir a suspensão. Edson, Oliveira, mantido ali como volante. Lá na frente o trio, né, de criação, Janderson, Chico e Ferrarez, e o Renato Kaiser no ataque. Este é o provável Atlético. Agora pode acontecer do Wagner poupar alguém por questão do desgaste físico, talvez fazer uma modificação aí na zaga com o Gilvan, ou quem sabe colocando um volante no lugar do Oliveira. Mas a equipe, vamos dizer, favorita para começar hoje é esta equipe, que é o mesmo time que jogou no Rio de Janeiro contra o Fluminense, apenas com o Nicolas retornando à equipe. Este time também foi o time que jogou contra o Bahia, né, lá em Salvador. Né, com esta formação, o Atlético jogou contra o Bahia em Salvador. Vamos ao outra incógnita também, que é o Atlético do Jorge Sampaoli. Ontem você pôde acompanhar aqui no canal, vou até deixar aqui um card para você entrar, se você não viu. Conversa com o setorista do Atlético na Rádio Itatiaia, o Cláudio Rezende, onde falamos, entre outros assuntos, sobre o provável Atlético Mineiro para hoje. Everson deve ganhar a posição do Rafael. Everson foi um pedido do Sampaoli. Ele jogou o último jogo porque o Rafael estava suspenso, mas a tendência é que ganhe a posição. Guga, Hever, Júnior, Alonso, Arana. Ele tem jogado sempre com esse trio, né? Um trio que não tem aquele camisa 10,
São jogadores de boa mobilidade, mas que não tem aquele armador tradicional. Alan, Jair e Franco. Talvez o Natan apareça aí. Pode aparecer no lugar do Franco, pode aparecer no lugar talvez do Savarino, com o Franco fazendo esse homem pelo lado direito. Lá na frente, Savarino, Eduardo Sacha e Ken Savarino, que foi convocado pela seleção venezuelana. Estamos apostando aqui em um Atlético no 4-3-3, né? Mas ele fora de casa, em 2 ocasiões, o São Paulo usou o 3-5-2 contra o Flamengo no Rio de Janeiro e diante do Internacional em Porto Alegre. No último jogo contra o Bragantino, que foi no Mineirão, ele já atuou num 3-4-3. Então, o São Paulo, inclusive com o Mailton, que não tinha aparecido em escalação nenhuma, jogando, ele que é um lateral direito, jogando aberto no ataque pelo lado direito. Então, o São Paulo é um ser imprevisível. Gosto muito de ver os jogos do São Paulo pela intensidade da sua equipe. Evidentemente que não é um time perfeito, basta acompanhar os resultados. O Atlético é vice-líder do Campeonato Brasileiro com 18 pontos, mas é um time de 6 vitórias, 3 derrotas. Venceu mais do que perdeu, mas é uma equipe ainda instável dentro da competição. Eu prevejo um bom jogo no Estádio Olímpico, estou com essa expectativa de ser um bom jogo no Estádio Olímpico. O Atlético Mineiro é naturalmente um time ofensivo, uma equipe que agride o adversário. O Atlético Mineiro foi para cima do Santos com 10 jogadores somente, então é natural que vai atirar o seu time para cima do Atlético. Só que o Atlético também é uma equipe que tem coragem para jogar, né? O time do Wagner Mancini é um time que tem coragem de ter posse de bola, de sair jogando, não sai rifando a bola, não é um time de chutão. Então é uma equipe que também tenta se impor pelo jogo técnico. Acho que o Marlon Freitas está fazendo muita falta nessa ideia de jogo do Wagner Mancini. Não gosto do Oliveira nesse papel. Acho que o Matheus Friso, até por uma característica mais próxima à característica do Marlon Freitas, seria um substituto mais interessante para o Marlon Freitas. Mas o treinador tem apostado no Oliveira. O Oliveira ajuda muito bem o setor defensivo, mas no momento da criação não é aquele jogador que dá qualidade, que dá dinâmica. Contra o Fluminense eu vi o Oliveira lá na ponta direita, não tem característica para isso, né? Me parece meio forçado nesta posição. Mas o Atlético tem um aspecto interessante, o Atlético explora bem os espaços que o adversário dá. Se o Atlético Mineiro se atirar para cima do Atlético, como deve acontecer, o Atlético Mineiro deve criar oportunidade, porque é um time que tem qualidade para isso, todo jogo cria, mas ele deve também oferecer ao Atlético possibilidade de criar boas oportunidades. E o Atlético tem feito isso, com exceção a esse jogo contra o Fluminense, que foi um jogo muito ruim por parte das duas equipes. O Atlético é um time que tem conseguido criar. Criou muito contra o Vasco, criou contra o Grêmio, criou contra o Bahia. Então, uma perspectiva de um bom jogo, um jogo eletrizante. Tomara que seja assim mesmo hoje no Estádio Olímpico. Não dou favoritismo ao Atlético Mineiro, não. Mesmo jogando aqui, mesmo sendo vice-líder, tendo um elenco mais caro que o Atlético Goianiense, tendo um time tecnicamente superior ao do Atlético, isso é inegável, mas o Atlético vive um bom momento. Penso que o time goiano pode sim equilibrar essa partida com o Atlético Mineiro, jogando em casa, fazer um jogo de igual para igual e quem sabe até sair vitorioso neste confronto de Atléticos. Eu vou comentar esse jogo pela Rádio Bandeirantes, te convido a acompanhar no 820 AM ou pelas redes sociais, né, pelas plataformas digitais da Rádio Bandeirantes. E depois do jogo eu farei um vídeo com análise do que foi Atlético Goianiense e Atlético Mineiro. E você, torcedor? Qual a sua expectativa para o jogo de hoje? Você colocaria essa escalação do Atlético? Qual o time que você entende ser o ideal para enfrentar o Xará Mineiro? Fique à vontade aí para comentar. Se ainda não é inscrito, peço que se inscreva no canal, né? Te convido a se inscrever no canal, a comentar nos vídeos, a compartilhar, a curtir e juntos a gente vai fortalecendo este espaço de debate do futebol goiano. Um ótimo sábado a todos, um bom jogo e até a próxima.